Eu quero falar hoje sobre o estilo de vida da espera. Quando nós estudamos fim dos tempos, quando nós estudamos o período antes de Jesus voltar, não tem como estudarmos escatologia, fim dos tempos, retorno de Jesus, sem estudarmos Mateus 24, 25 e Lucas 17 e Lucas 18. É o mesmo momento que Jesus está falando nos dois textos. Jesus está ensinando aqui o último momento, o último ensino que Jesus deu aos discípulos, foram esse período no sermão escatológico e o período da última ceia. Foram os últimos ensinos que Jesus deu para os discípulos. Então, Mateus 24 é um momento muito especial no próprio ministério de Jesus, onde depois de 3 anos, por volta de 3 anos andando com seus discípulos, falando que ele estava indo para morrer na cruz, ele agora fala a respeito de um momento que os discípulos nem estavam esperando. Os discípulos aguardavam aqui a manifestação do Messias, mas Jesus vem e fala com eles a respeito de um momento que talvez passou despercebido na leitura bíblica deles. Talvez eles não aguardavam sofrimento ou dificuldades, já que a pergunta, o questionamento deles ali, no começo do texto, era a respeito do templo e de Jesus. Eles tinham acabado de sair do templo de Herodes. Dando um contexto, lá Salomão construiu o templo, lembram? Salomão construiu um templo, veio a Babilônia, destruiu o templo. Poxa vida, tão bonito, destruiu. Veio Zorobabel, Neemias, Esdras, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Legal. Aconteceu aí entre Neemias e o período de Jesus, o período interbíblico, em um momento específico ali, houve um terremoto em Jerusalém e uma boa parte do templo havia sido destruído. Quando, algum tempo depois, apareceu um rei chamado Herodes, esse Herodes, que era um cara muito político, muito cheio das artimanhas, ele fez um tratado com os judeus e prometeu para os judeus que iria não somente reconstruir o templo, mas fazer um templo ainda melhor. Então imagina que o conhecido templo de Herodes era um templo um pouco maior do que o templo de Salomão na sua época, mas esse templo era todo revestido de mármore, mármore? Que fala? Mármore branco? É isso, né? Mármore branco. Então era pedra polida, branca. Lindo, lindo o bagulho. Só que na época de Jesus, que Jesus estava com os discípulos aqui, esse templo ainda não estava terminado. Ele ainda estava em construção. Ele só foi ser terminado lá por volta de 60 depois de Cristo. No ano de 60 mais ou menos. E ele foi destruído no ano de 70. Então ficou 10 anos construído praticamente. 10 ou menos ainda, eu acho que 65 mais ou menos. E aí o que aconteceu? Jesus estava com os discípulos entrando e saindo do templo. Numa dessas vezes, ele saiu do templo, os discípulos olharam para Jesus e pensaram assim: Jesus, se ele é o Messias, ele vai reinar a partir desse templo. O templo reformado por um líder pagão, um governo pagão. E eles viram para Jesus, mas eles pensam assim: cara, esse negócio está bonito, esse negócio está da hora. Se Jesus é o Messias, ele vai curtir esse negócio. Aí eles viram para Jesus e falaram assim: Jesus, olha que lindo que está o templo, olha que coisa maravilhosa. Jesus meio andando com eles, tipo, sabe de nada, inocente. Você não faz ideia. E aí que começa Mateus 24. Ele vira para eles e diz o seguinte: deixa eu dizer a verdade. Não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aí não vai nem emprestar daqui a uns dias. Eles vão construir para ser demolido. Os discípulos ficaram murchinhos. Né? Imagina, tipo, mas se vai ser destruído, onde é que você vai reinar? Onde é que vai ser o teu governo? Como é que você vai produzir zelo nas nações se o templo de Jerusalém vai estar destruído?
Jesus fala assim para eles, vem cá, vamos trocar uma ideia. E aí eles sobem no monte e começa Jesus a conversar em particular com os seus discípulos, tá? Então, quando você lê Mateus 24, é importante que você leia sabendo que isso é uma conversa em particular. Ele não está falando com o mundo, ele não está falando com fariseus, saduceus aqui, ele está falando diretamente para a igreja, para os seus discípulos, para os apóstolos e aqueles outros que estavam com ele ali. Não havia um povo de fora ouvindo essa conversa, tá bom? Então, aqui Jesus ensina os discípulos a respeito da geração que vai ver Jesus voltar, que vai ver o fim. Esse período que Jesus está falando é o último período de 7 anos antes de Jesus voltar, tá? Os últimos 7 anos antes de Jesus voltar. Em Daniel 9, obrigado, Igor. Eu vou tentar seguir o máximo as minhas anotações, porque eu tenho bastante coisa para falar e eu não quero me desviar do meu texto, tá? Então aguenta aí que hoje eu vou me apegar às minhas anotações. Em Mateus 9, quando Daniel recebe a visão das 70 semanas, que a gente já estudou no catecismo, quem estava lá, catecismo 70 semanas, então, o versículo 27, quando o anjo traz revelação para Daniel, ele está falando do mesmo período que Jesus está falando em Mateus 24, tá? Então lá em Daniel 9, 27 diz o seguinte, ele falando do anticristo, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, uma semana são 7, mas não 7 dias, 7 anos, então por 7 anos, e na metade da semana, que são 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Então o que o texto está dizendo aqui, é que parece que um homem de paz, que um rei, um príncipe, um cara de poder, de influência e de governo, vai vir e fazer coisas boas, ele vai vir e trazer paz, trazer segurança, fazer um tratado de aliança com o povo de Deus. Mas depois de 3 anos e meio, o começo dos 7 anos então, até os 3 anos e meio, vai estar tudo legal. Só que de repente ele vai quebrar essa aliança e vai se mostrar não como um homem de paz mais. Agora, a partir de agora, ele é o desolador, ou a abominação que causa desolação. Ele é o cara possuído não por um demônio, mas é um cara possuído pelo próprio Satanás. Imagina. Porque o que Apocalipse vai dizer é que este homem aqui vai caminhar e cumprir o seu ministério por mais 3 anos e meio, seguindo toda a força, todo o poder e autoridade do próprio diabo. Não é qualquer homem, não é um homem comum, é um homem satânico, maligno. Então, voltando para Mateus 24, no versículo 15 e no versículo 21, vai dizer o seguinte, completando aqui para fazer sentido, vai dizer assim, quando virdes então no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, isso no texto que nós acabamos de ler, e ele diz assim, quem lê entenda, né? Ele está falando exatamente para a igreja, meio que em parábolas, dizendo assim, eu não vou explicar quem é ele, mas aqueles que conhecem os textos de Daniel, vão saber de quem eu estou falando. E aí ele diz o seguinte, no versículo 21, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então ele conecta a vinda e o aparecimento da assolação, abominação assoladora, com a grande tribulação, com o fim dos tempos. Tudo no mesmo período de 7 anos. Jesus então no Mateus 24 aqui, ele nos dá pelo menos, eu vou dar um pelo menos aqui, 20 sinais. Pelo menos porque estes são os que eu encontro claramente. Pode ser que dentro desse período de 7 anos, aconteça, pode ser não, com certeza, vão haver outros sinais
que a igreja entenderá isso está acontecendo porque Jesus está vindo. Mas em Mateus 24 nós encontramos 20 sinais claros que acontecerão antes do retorno de Jesus durante 7 anos. Por que eu estou enfatizando isso durante 7 anos? Porque faz parte de algumas visões escatológicas, alguns pensamentos teológicos, de que, na verdade, os sinais da vinda de Jesus são acumulativos ao longo dos tempos. Então, desde que Jesus subiu, sinais estão acontecendo. Quando todos os sinais acontecerem, então Jesus vai voltar. Mas o que acontece, o que Jesus deixa claro, é de que ele está falando a respeito de uma geração específica, de um povo que vai ver todos os sinais do começo ao fim, durante o mesmo período. Estão acompanhando? Então, eu vou citar para vocês esses sinais. Esses sinais, eles funcionam dentro da profecia bíblica do final dos tempos. Então esses sinais funcionam dentro da profecia bíblica da mesma forma que as mudanças do corpo de uma mulher acontecem para o parto de um bebê. Ok? E é exatamente isso que Jesus usa como simbologia. Ele fala a respeito dos sinais como se fossem dores de parto. Então a mulher, do começo da gravidez até o final, o corpo dela vai se adaptando e se ajustando para um pequeno momento da história dela, né? Você está dando à luz por quantos anos? Não existe isso. Você está dando à luz por quantos meses? Também não existe. Geralmente são minutos ou horas, né? Quanto tempo demorou o seu parto? E aí tem aquele momento específico do parto, mas por 9 meses ela vem experimentando mudanças. No meio da profecia, o que Jesus vai dizer é que estes sinais também estão acontecendo em preparação tanto do mundo quanto da igreja para aquilo que está para acontecer em um momento específico da história da humanidade. E esse momento do parto de todas as coisas, né, é o retorno e a manifestação de Jesus na terra. Então, até se você for olhar aquela passagem que fala da criação ansiando e gemendo como dores de partos, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, o que Paulo está falando nesse texto é a respeito da ressurreição e da glorificação dos nossos corpos. E quando é que isso acontece? Vou responder para você, já que você não quis me responder. Acontece na manifestação de Jesus, no retorno de Jesus. Então, mais uma vez, esse texto, essa expressão de dores de parto está sendo atrelada, conectada com os sinais proféticos do fim dos tempos. Então, de certa forma, os sinais são em intensidade e em dor, eles vão aumentando, assim como as dores de parto, né? Então, do começo ao fim, quando Jesus vai falando, ele está dando essa ideia. Começa de boa, vai tranquilo, é só uma fisgadinha. O que será que aconteceu? O músculo deu uma contraída, até já que a mulher não consegue mais fazer nada a não ser prestar atenção e esperar que aquela dor passe de novo. E essa, para quem talvez você não tenha experiência em pessoas grávidas, né? Mas essas dores, elas aumentam em número, em frequência, acontece de 1 em 1 hora, 50 minutos, 40 minutos. De repente ela está acontecendo de 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos. E essas dores em frequência estão aumentando e em intensidade estão aumentando. Assim também são os sinais da vinda de Jesus. Então, os sinais que eu encontro aqui, se você quiser rabiscar sua Bíblia, marcar, são os seguintes. Primeiro, falsos cristos vão vir, no versículo 5. No versículo 6, ele vai falar guerras e também rumores de guerras. No versículo 7, ele vai falar fomes, pestes, terremotos.
Então, até aqui, no fomes, pestes e terremotos, no versículo 8 ele vira e fala assim: relaxa, de boa. Isso tudo são só o começo das dores. Ele já falou: falsos cristos, guerras, rumores de guerra, fome, peste e terremotos. Ele fala: isso daí é só fisgadinha. Ele fala: o pau vai quebrar é agora. Espera para ver o que vai acontecer. Aí ele começa a falar, no versículo 9, ele vai falar que nós seremos torturados, nós seremos odiados pelo mundo. Por causa disso também, no versículo 10, ele vai falar que haverá uma grande apostasia, quer dizer, muitos daqueles que nós chamamos de irmãos vão se manifestar como não sendo mais nossos irmãos, eles vão nos odiar também e vão nos entregar às autoridades. Nesse contexto, no versículo 11, ele diz que virão falsos profetas. Depois, no versículo 14, haverá uma grande pregação do evangelho com poder. Nós vamos ver no versículo 15 o anticristo em Jerusalém. Versículo 16, haverá fuga e exílio para muitos. Estarão em fuga, fugindo o tempo todo. 21, haverá uma grande perseguição. No versículo 4 ele vai falar que falsos cristos e falsos profetas, que é o anticristo e o falso profeta de Apocalipse, esses caras vão fazer grandes sinais satânicos, não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder de Satanás. E eles também farão grandes milagres. Diminui um pouquinho do meu agudo, fazendo um favor. Grandes milagres. Então, estes caras vão agir com muito poder. Esse tempo atrás alguém me falou a respeito de um cara que fazia sinais e maravilhas dentro da igreja, mas a maneira que ele falou da pregação e do que o cara pregava, imediatamente levantou um alerta para mim, assim, uma bandeira vermelha. Eu falei: estranho, porque isso que ele está pregando não é o evangelho, mas ele faz sinais e maravilhas. Ele faz curas. E ele traz muita gente atrás dele. E aí eu falei para o cara: e aí? Quer dizer então que sinais, milagres e maravilhas são simplesmente, automaticamente, Deus dizendo: esse aqui é o meu filho, esse aqui é o meu empoderado, o meu ungido? Porque se for, nós estamos lascados no final dos tempos. Porque nós não estamos aprendendo a discernir entre aqueles que estão vindo com poder pelo Espírito Santo e aqueles que estão vindo com poder por um espírito anticristo. Vocês estão me acompanhando o problema disso? É complicado. Aí no versículo 29 ele vai dizer os sinais aqui mais cabulosos. Ele vai dizer que o sol vai escurecer, ele vai dizer que a lua vai ficar sem luz, ele vai dizer que as estrelas vão sumir do céu, e ele vai dizer que os poderes do céu serão abalados, no versículo 29. Então, 20 sinais, 20 coisas que precisam acontecer. Mas colocaram uma estátua de um capiroto na frente da ONU, isso é um sinal de que Jesus está voltando. Não, não é não. Tanto que já tiraram, né? Um sinal que já veio e já voltou. Não, mas agora tem a internet de 1 giga, saiu, é um sinal, porque a tecnologia, a ciência aumentou. Não, isso faz parte, né? Nós estamos chegando, caminhando para lá. Mas isso não significa que porque esses pequenos detalhes acontecem na história, e nós vemos nos jornais, que existe uma preocupação iminente de que os sinais já aconteceram. O que estão acontecendo é de que, vamos dizer assim, nós estamos na expectativa da manifestação da gravidez criacional que trará à luz o Filho de Deus novamente dos céus. Então, até que esteja claro de que estes 7 anos,
esse período de falsos cristos, guerras, rumores de guerra, em uma só geração, estejam acontecendo porque um homem que fez paz com os povos está no poder, nós não estamos ainda neste período. Estão comigo? Agora abre em 1 Tessalonicenses 5, 2 ao 5a. Nesse mesmo contexto da paz e da aliança, Paulo vai dizer o seguinte: porque vocês bem sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Ladrão de noite, né? Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, vocês, igreja, vocês não estão em trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Bom, mas Paulo parece que ele está contradizendo a si mesmo, como ele diz, aquele dia vai vir e vai pegar todo mundo, mas não vocês. Vai pegar todo mundo de surpresa? Como assim que aquele dia vai pegar as pessoas de surpresa? Porque parece que ele está usando a linguagem de Jesus, de Mateus 24, para ensinar a igreja a respeito da vinda de Jesus. Mas quem conhece a linguagem de Mateus 24 é a igreja, não é o mundo. Então essa linguagem de dizer que Jesus vai voltar como ladrão de noite e pegar as pessoas de surpresa, ele estava usando para todos aqueles que já haviam ouvido que Jesus estava voltando, que Jesus iria voltar. Mas alguns iriam ser pegos de surpresa e outros não. Mas como é que eu posso dizer isso para vocês agora? No meio da Imago Dei haverão pessoas que vão ser pegos de surpresa com a volta de Jesus. E haverão pessoas no nosso meio que estarão atentos e esperando, como filhos da luz, em expectativa para o retorno de Jesus. E como nós diferenciamos isso? E como nós não nos tornamos como aqueles que são pegos de surpresa? Em Mateus 24, versículo 32 e 33, Jesus, depois desses sinais, depois de falar a respeito da vinda dele, ele nos dá uma parábola para ensinar a respeito desse tempo. Ele vai dizer o seguinte: aprendei a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo, certo? Quem aqui é bom de planta? A mãe é boa de planta. Jesus não chega nem a falar com especialistas, ele usa a coisa mais básica em Jerusalém, que todo mundo entendia. Ele vira e fala: vocês sabem que se a figueira começa a dar broto, começa a dar flor, começa a renovar suas folhas, você não precisa ligar no jornal que vai te dizer: o verão está chegando. Olha para a flor, porque a flor obedece às estações, certo? A figueira obedece às estações. Então, se vocês conseguem observar a figueira dando sinais de que a estação está para mudar, então entendam, quando vocês virem estes sinais acontecendo, sinais dos tempos acontecendo, então vocês também saberão que o fim está próximo, de que Jesus está voltando. É muito fácil essa parábola, né? Eu acho talvez uma das mais fáceis que Jesus ensinou. Ele diz assim: estes são os sinais da minha vinda. Quando vocês virem esses sinais, saberão que eu estou para vir, assim como vocês conseguem ler os sinais de uma planta. Ela não brota no verão, ela não brota na primavera, ela não brota no outono, ela não brota no inverno. Ela brota em um momento específico do ano, onde quando ela brota, você sabe, está chegando o verão. Ela obedece às estações. Assim também esses sinais estarão indicando
quando Jesus estará voltando. Ok? Então decore esses sinais, entenda esses sinais, aprenda do que Jesus está falando quando ele fala sobre esses sinais. Em Mateus 24:36, Jesus declara que ninguém além do Pai no céu sabe qual será o dia e a hora que essas coisas acontecerão, para abrir a cortina e revelar Jesus como noivo, rei, juiz e dono da criação. Ele diz assim: o dia exato, quando vai acontecer, a hora exata que eu vou voltar, nem eu, nem os anjos, nem ninguém sabe. Mas aprendam a parábola da figueira. Aprendam e entendam a respeito dos sinais que eu estou dizendo que vai acontecer. Nós não saberemos o dia que o verão vai chegar, mas nós sabemos quando o verão está chegando. Estão acompanhando? Assim como a massa de ar frio, umidade e pressão do ar são indicativos da mudança de estação, nos levando a tomar decisões baseadas em coisas que ainda não vieram. Quando começa a dar um ventinho frio, você sabe, o inverno está chegando. O que você faz? Começa a tirar do guarda-roupa as suas blusas, né? Começa a tomar decisão. Eu vou sair à noite, 2 semanas atrás não estava frio. Agora, se eu vou sair durante a noite, qual é a decisão que eu tenho que tomar? É bom eu levar um agasalho, correto? Nossa mente e nosso coração começam a tomar decisões baseadas nos sinais dos tempos e das estações. Da mesma forma, conhecer os sinais dos tempos e ter se preparado de antemão fará com que esse período do fim não nos pegue desprevenidos, não nos pegue de surpresas. Nós não estaremos passando por esse período assim: que vai? Quem pode nos ajudar? E agora? Quem poderá me ajudar? Não, nós somos filhos da luz. Se nós somos filhos da luz, nós precisamos ouvir a fonte de luz que traz todas as coisas à luz. Antes mesmo de morrer, Jesus deixou claro a luz de sinais que acontecerão antes da sua vinda. Em outras palavras, Jesus diz assim: eu não vou dizer para vocês onde está o tesouro, mas eu vou deixar um mapa bem detalhadinho para você encontrar. Estão entendendo a parábola aqui? Ele diz: eu não vou dizer o dia e a hora que vai acontecer, mas vocês vão conseguir observar o mundo, observar a gestação da criação. Vocês vão olhar e vocês vão, como nós olhamos para a Ana hoje, nós sabemos, a Ana está grávida, não tem como dizer que não está, mas pelo tamanho da barriga dela, se você tem experiência, você consegue olhar e falar: eu acho que ainda tem algum tempinho até ela dar a luz, certo? Tal. Você olharia para o corpo dela, você pensaria, né? Ela está andando bem, não está indo andando descadeirada, está com força, tal. Quer dizer, a anca dela ainda não deu uma expandida, falta algumas coisas para acontecer antes do período de dar a luz. Por isso, nós como experientes da palavra, como experientes da vida cristã, observando e aprendendo de Cristo, nós também podemos ter expectativas e aprender a ler os tempos e as estações de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. E é por isso que nós não precisamos ter medo. E é por isso que nós não precisamos andar ansiosos. É por isso que nós devemos passar o nosso tempo cultivando a esperança, a bendita esperança, cultivando a alegria da salvação, edificando e exortando uns aos outros no Espírito, para que ninguém se torne estatística no final dos tempos, de que fulano e ciclano agora fazem parte da grande apostasia. Capítulo 24, do 42 ao 44, ele diz o seguinte, para que a gente não seja pego de surpresa, ele vai dizer assim: portanto,
sabendo desses sinais, sabendo da parábola, sabendo do segredinho que eu estou dando para vocês agora, de que é só observar quando essas coisas acontecerem, o tempo está chegando, então vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. De novo, primeiro ele falou, entendam os sinais, depois ele diz, ninguém sabe o dia e a hora, depois ele diz, mas se você entender os sinais, você saberá a estação. Agora ele volta e fala, mas ninguém sabe o dia e a hora, fica preparado. Parece que ele está tipo assim, ó, vocês vão saber, mas ninguém vai saber, hein? Mas vocês estão ligados, né? Mas ninguém vai saber. Mas Derek, você entendeu o que eu estou dizendo, né? Então, parece uma festa surpresa, né? Quando a gente começa a conversar, e tipo, a gente tem que falar, mas a pessoa não pode entender. Olha, vai ser tal hora, meu. Mas não, nada vai acontecer hoje, lá em casa, mas ele vai, vocês estão entendendo? E aí ele diz o seguinte, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, o que o cara faria? Ele vigiaria, ele não deixaria arrombar a sua casa. Isso é positivo ou negativo que ele está tentando dizer? Os dois. Ele está dizendo, eu vou vir como ladrão. E assim como o ladrão vem numa casa, se o dono é preparado, ele está esperando com a espingarda na mão. Vai, arromba aí para você ver. Mas se ele não estiver esperando, se ele não souber a que horas o ladrão vem, se ele de repente esquecer ou achar que nunca vai vir um ladrão, então ele vai dormir, esquece de guardar a sua casa, de se preparar. E é esse cara que é pego de surpresa. E aí ele diz, por isso, ficai também preparados. Quer dizer, aqui nessa parábola, o dono da casa são vocês. Sou eu. Ele diz assim, quando eu vier, do mesmo jeito que um ladrão vem para uma casa, numa hora, de repente, que ninguém está esperando, a pergunta é, quando eu voltar, você vai estar de pé vigiando? Ou você vai ter esquecido que eu estava vindo? Ou você vai estar preocupado com as suas outras questões da vida? Ou você simplesmente não se importará que um ladrão está vindo para roubar a sua casa? Uau! Como que Jesus usa isso em contexto dos sinais aqui? Será que dá mesmo para a gente pensar ou se preparar para a vinda de um ladrão? Cada um mora num bairro da cidade. Paulista sabe. Paulista sempre pensa assim, hoje é o dia. E é engraçado que é realmente esse sentimento que faz com que a gente fique vigilante. Eu morei em Floripa, 6 anos. Em Floripa, você sai à noite com o celular na mão, vidro aberto, para no sinal depois da meia-noite, tá nem ligando. O meu muro da minha casa era dessa altura, meu portão nem cadeado tinha, e quem guardava a minha casa era minha gata. Tipo, despreocupado. Aí mudamos para Arujá. Arujá, dá 10 horas da noite, você passa no sinal vermelho já. Você já fica assim, meu Deus, velho, alguém vai me roubar, é agora. É São Paulo, né? Você já pensa assim. Você chega, cruza lá, bem-vindos ao estado de São Paulo, você já fecha o vidro, já fica com medo, né? Não é assim? Não é assim. Você vai ser roubado todo dia? Não. Mas a questão é, você não sabe quando vai ser roubado. E se você der bobeira, você atrai o ladrão que não te roubaria. Não é? O ladrão está lá de boa, hoje eu nem quero roubar ninguém. Aí aparece você com a mochilinha da Nike e tal, andando com um negocinho aberto ainda. O ladrão fala, é hoje. É andando com o celular, tirando, oi pessoal, então não sei o que. Já era. O ladrão ativa, hora de morfar. E rouba, você nunca mais vai ver. Jesus está usando essa expressão, essa ideia, para fazer com que a gente entenda. Aquele que pensa que Jesus pode voltar em um momento qualquer da história, esse também está sempre com seus vidros fechados, sempre com o seu celular guardado. Isso
entenda o que eu estou dizendo. Sempre com sua vida em dia, sempre com a pureza no coração, sempre com a expectativa viva, com a esperança cultivada, com a alegria no seu coração e expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas aquele que acha que está em Floripa, na Floripa espiritual, né, Dari? Acha que só tem manezinho no mundo espiritual? Vai falar assim, tá de boa. Se Jesus voltar, voltou. Eu vou na igreja quando der. Eu leio minha Bíblia quando der. Eu oro quando eu quiser. Eu jejuo uma vez no ano. Jejuo televisão uma vez no ano. Jejuo mídia social uma vez no ano. Esse é o melhor jejum anual. Nossa, o espírito até trinca. Fala, cara, esse cara é espiritual mesmo, velho. Ele desliga o celular por 2 horas no dia, de uma vez no ano. Né? Vocês estão muito sérios. Vocês estão se sentindo ofendidos. Se não sabemos quando Jesus irá voltar, como podemos nos preparar para seu retorno? Se não sabemos quando todas essas coisas começarão a acontecer, então como viveremos até lá? Como nós podemos nos preparar e como nós podemos estar atentos a esses sinais? Jesus nos ensina algumas parábolas em Mateus 24 e 25 e Lucas 18 também, logo depois de falar a respeito dos sinais, nos deixando dicas sobre como nos preparar. Jesus deixa essas dicas e informações em forma de parábolas. Ele não fala claramente, ele não fala abertamente, e ele faz isso para que somente aqueles que estão movidos por amor, pelo Espírito Santo, e envolvidos com essa expectativa do seu retorno, possam ler e compreender, possam ouvir e obedecer. Isso é muito incrível a respeito das parábolas de Jesus. Ele ainda fala para os caras e fala assim, porque vendo não enxergarão, ouvindo vocês não vão entender nada. O outro que está do lado, ele falou para a figueira vai dar sinal ao verão. Você vê os sinais e ele já está voltando. Entendi. Os outros estão aqui, como assim? Quem é a figueira? A figueira é Israel? A figueira é o mundo? A figueira é não sei o quê? Que agora esses sinais? Que sinais são esses e tal? Não entendem. Então Jesus ensina em forma de parábolas para que o sábio se torne tolo e o tolo se torne sábio. Para aqueles que estão com o coração em expectativa por seu retorno, em preparação possam ler. Obrigado, Espírito Santo, porque eu não conseguiria enxergar sem Ti. Obrigado, Espírito Santo, porque você está me conduzindo, você está me levando pelo caminho. Obrigado, Jesus, porque eu deveria estar frio, mas meu coração está queimando por Ti. Porque o altivo, o orgulhoso, o arrogante vai ler, eu sei exatamente quem é, não sei o quê, o anticristo, meia lua para frente, meia lua para trás, dá isso. Espírito Santo, que gracinha, que bonitinho, não faz ideia do que está para acontecer. Nós queremos ser a primeira opção, primeira categoria, e eu espero que Deus nos dê graça como igreja para sermos. Eu estaria sendo mentiroso e falso pastor se eu não dissesse, se eu não tivesse a expectativa de que alguns de nós vão perder o coração, vão perder a esperança na caminhada. Eu sei disso, isso vai acontecer. Mas como pastor, o meu desejo, a minha oração para o Espírito Santo, para Deus, é de que Ele venha nos fortalecer como igreja, que Ele venha nos fortalecer como corpo, para que todo cristão verdadeiro, todo aquele que está com o coração e com sua mente fixa em obedecer Jesus Cristo, que esse possa encontrar o alimento que traga força a ele para a caminhada até o dia de Jesus. Porque Jesus vai dizer que, infelizmente, é necessário que o joio cresça com um trigo. E não corta ele no meio do caminho, espera o tempo da ceifa,
fala da colheita. Porque é durante o tempo da colheita que nós vamos conseguir fazer a diferenciação dos que são joio e dos que são trigo, dos que são bodes e dos que são ovelhas, dos que amam a Jesus e dos que somente conhecem Jesus, dos que vêm na igreja porque são apaixonados por Cristo e dos que vêm para a igreja porque têm que vir para a igreja. Imagino o meu coração como pastor pensando nisso. Ah, Senhor, livra-nos, livra-nos, livra todos nós, Jesus. E nessas parábolas, Jesus usa uma maneira de explicar uma seguinte coisa. Em todas elas existem essas diferenciações de pessoas, os bons e os maus, os tolos e os sábios, os obedientes e os desobedientes, os bodes e os carneiros. Só que, ao mesmo tempo que ele está fazendo essa diferenciação, o seu retorno é para os dois. Ele não vai voltar para um e depois para outro, ou separadamente para os dois. Ele vai vir em um momento onde os dois vão ter que lidar com o seu retorno. E nesse retorno, na sua manifestação, para alguns vai parecer que Jesus demorou demais para voltar. Uau, Jesus, eu estou esperando há tanto tempo, eu estou pronto há tanto tempo te aguardando, está demorando. Mas para outros vai parecer que o seu retorno foi rápido demais, foi antes da hora. Mas Jesus, eu ainda tinha que casar, eu não estou pronto, não deu tempo de eu me tornar santo, de eu amadurecer, de eu te obedecer, porque eu estava preocupado com isso e com aquilo. Eu juro, Jesus, que eu iria te obedecer amanhã eu ia começar o jejum, amanhã eu iria começar meu devocional, amanhã eu ia aprender a orar. Para alguns vai ser, Jesus voltou, podia ter esperado um pouquinho mais. Para outros, Jesus, eu não podia esperar mais. Então Mateus 24, do 45 ao 51, ele vai dar a primeira parábola. Eu vou ler só duas dessas parábolas. Aqui ele faz essa diferenciação entre dois servos. Ele vai dizer o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos, para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar ele agindo assim. Em verdade, vos digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu Senhor demora a voltar, está demorando, e ele vai começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e lhe infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! Mas eu não sei se você percebeu, os dois eram servos do mesmo Senhor. Os dois tinham conhecimento da ausência do Senhor. Os dois tinham conhecimento dos seus afazeres, das suas obrigações, dos mandamentos e ordens do seu Senhor para a sua conduta, enquanto eles aguardavam o seu retorno. Em outras palavras, eu poderia dizer: todos nós somos servos deste um Senhor, todos nós recebemos os mesmos mandamentos, todos nós recebemos as mesmas ordens, todos nós estamos aguardando o mesmo período, todos nós estamos na mesma casa, todos nós estamos aguardando o mesmo retorno, mas alguns já estão perdendo a esperança, fazendo ou permitindo com que o coração comece a se afastar do desejo,
a se afastar da esperança, a se afastar da alegria, a se satisfazer em outros prazeres, a dar ouvido a outros amores, às outras paixões, a outras vozes, esquecendo que há pouco tempo nós havíamos recebido um milagre de graça, onde nós fomos tragos para a casa do nosso Senhor e recebido misericórdia dEle. Agora que o Senhor voltou para os 2 servos, onde é que Ele vai nos encontrar? Ele diz, naquele dia, quando o Senhor voltar, Ele vai chegar na porteira, um servo vai estar esperando, ô Senhor, bom, estava te aguardando, a casa está limpa, os servos alimentados, os animais estão no lugar certo, está tudo podadinho, está tudo limpinho, eu fiz o que o Senhor me pediu para fazer. Eu escrevi os seus mandamentos no meu coração. Eu guardei os seus mandamentos para que eu não pecasse contra ti. Todo dia e noite eu declarava suas palavras para que a minha mente estivesse viva, aguardando o dia do seu retorno, para que o Senhor se orgulhasse da minha caminhada enquanto o Senhor estava ausente. Bom e servo, bom e fiel você, servo, porque você foi obediente na minha ausência. Agora que eu estou presente, eu te darei o meu nome, eu te darei a minha autoridade, você vai falar em mim o meu nome, eu te colocarei em autoridade e governo, porque enquanto eu não estava, você agiu como se eu estivesse. E cadê o outro servo? Cadê o fulano e ciclano? Porque ele não está onde ele deveria estar. Adão, cadê você? Cadê você que não está fazendo o que você deveria estar fazendo? Cadê você que não está onde você deveria estar? Porque é que o seu coração está cheio de raposinhas, cheio de erva daninha, cheio de raiz de amargura? Porque é que você se entregou às paixões, à lascívia, ao orgulho, à imoralidade? Você esqueceu do que eu fiz por você? Você esqueceu que você está na minha casa? Se estando na minha casa, me chamando de Senhor, você age como os do mundo, então tem a sua parte junto com os do mundo. Afasta-te de mim. Ele vai continuar. Para um, Jesus, eu estava esperando, o Senhor demorou. Para o outro, poxa, não deu nem tempo da minha embriaguez ir embora. Jesus voltou, ainda estava embriagado esperando ele, entorpecido pelas mentiras e corrupção do mundo. Eu não prestei atenção nos sinais. Eu não prestei atenção na desobediência que eu estava cultivando no meu coração. Os sinais dos tempos servem para guiar e para preparar aqueles que amam o Senhor e são chamados pelo seu nome. As dificuldades, problemas, tribulações do fim dos tempos só servirão para contrastar o joio e o trigo, o bom servo e o mau servo, o obediente e o desobediente. O fim dos tempos é aquela chuva, vento e terremoto que Jesus fala lá em Mateus 7, quando ele fala a respeito dos mandamentos do Sermão do Monte. Ele fala assim: aquele que me ama e obedece às minhas palavras, não só ouve as minhas palavras, esse construiu sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouviu as minhas palavras e só ouviu as minhas palavras, não fez nada com elas, não obedeceu e não viveu uma vida em expectativa do meu retorno, esse construiu sua casa sobre a areia. O fim dos tempos é a chuva, é a água, é o vento, que vai arrancar toda a aparência, que vai chacoalhar todas as estruturas, toda a nossa religiosidade, espiritualidade, ministério, influência, tudo vai cair por terra, só vai ficar a fundação. Aí todos vão ver
a nossa hipocrisia, as nossas mentiras, os nossos enganos, os nossos pecados ocultos. Aí então, nesse momento, qualquer um vai ver aquele servo bom e aquele servo mau, aquele que é joio e aquele que é trigo, aquele que é bode e aquele que é ovelha, aquela que é a virgem nécia, tola e aquela que é a sábia. Enquanto está tudo bem, enquanto o fim dos tempos não vem, enquanto o anticristo não está fazendo nada, enquanto Jesus ainda está sentado à direita do trono, nós podemos simplesmente sentar nessas cadeiras com um crachazinho de cristão e ninguém pode duvidar ou julgar se nós estamos fazendo o que devemos ou não. Mas eis que te digo, as coisas estão para mudar. Jesus vai chacoalhar tudo que pode ser chacoalhado. Cristianismo de domingo à noite precisa acabar. Cristianismo cultural, cristianismo de engano, cristianismo de faz de conta, precisa acabar. E precisa acabar agora, enquanto é inverno. Agora, enquanto as coisas estão ok. Beije o filho agora, antes que ele se ire, Salmo 2 vai dizer. Beije o filho agora, enquanto ele está sentadinho de boa. Porque na hora que o filho se levantar, é tarde demais. Quando o verão chegar, é tarde demais. Nós brasileiros somos ótimos disso. Que horas é o culto? 6:30. Que horas você sai de casa? 6:30. Quero me preparar para o verão. Quando que você vai começar a ir para a academia e fazer uma dieta? No verão. Não é assim que nós fazemos? A gente pensa que, quando que a inscrição acaba, Ramon? Acaba no dia 2. Que dia que você faz a inscrição? Dia 2. Porque vai dar tempo. Porque alguém vai abrir uma exceção. Ah, brasileiros e brasileiras, eis que vos digo, naquele dia não haverá exceção. Naquele dia não haverá mais uma chance. Abre comigo agora em Mateus 25, de 1 a 13. Se o projetor não está projetando, pega a sua Bíblia, crente, pelo amor de Deus. Acompanha comigo, porque depois você vai falar assim: ah, o pastor que falou. Onde está escrito? Não sei. Não acredite em mim, não. Acredite na Bíblia. Se você não vê na Bíblia, o que eu falo é inútil. Mateus 25, Jesus vai dar mais uma parábola. Essa é uma das parábolas favoritas minhas na Bíblia. Já preguei sobre essa parábola pelo menos umas 15 vezes, para ser mais exato. Jesus vai dizer o seguinte: naquele dia então, nesse dia, o último dia do Senhor, os últimos 7 anos, o tempo do fim, a geração que está em expectativa de Jesus, o reino do céu será semelhante, como se fosse parecido com 7 virgens. Essas virgens, elas não são noivas, tá? Elas não, 10 virgens, por que eu falei 7? Essas 10 virgens, elas não são noivas indo ao encontro do noivo. Elas são como se fossem as damas de honra. Naquela época, essas damas de honra precisavam ser virgens, porque isso mostrava o caráter do casamento e da noiva. Então as damas de honra eram representantes da noiva, tá? Então ela tinha 10 noivas, quer dizer, 10 cristãos virgens, no sentido de passaram pela santificação, foram salvos, aqui receberam um convite, estão agora na expectativa do quê? A vinda do noivo para o casamento, tá? E aí ele diz o seguinte: elas tomaram suas lâmpadas, que fazia parte da tradição desse, como é que fala? Dessa procissão que vinha antes da noiva para encontrar o noivo.
Então elas vinham iluminando o caminho e elas estavam preparadas, elas sabiam que elas estavam ali, certo? Quantas sabiam o que ia acontecer? 10. O que diz? Todas elas tomaram sua lâmpada e saíram ao encontro do noivo, certo? Quantas sabiam que o noivo estaria para vir? 10. Quantas sabiam que elas precisavam das lâmpadas? As 10. Quantas se vestiram para a ocasião? As 10. Certo? Todas as 10 aparentemente estão preparadas. Mas Jesus diz: não, isso é só aparência. É só aparência, não se engane. Porque nós vamos saber quais delas são amigas do noivo, conhecidas do noivo, e realmente sabem o que elas deveriam fazer e fizeram, e aquelas que só estavam de aparência. Como que eu revelo o coração delas? Talvez até foi um plano do noivo, né? Eu acho que a gente teve 10 casais de padrinhos também, não foi? Aí, ó, foi igual a parábola, né? O noivo devia ter feito assim: vamos pôr todo mundo para esperar para ver se diminui para 5. Porque a gente sabe que 5 desses nem são nossos amigos. Ou pelo menos hoje não mais. Onde estão os meus padrinhos? Jesus vai dizer o seguinte: então, dessas 10 virgens, dessas 10 participantes da história da vinda do noivo, 5 delas eram insensatas, tolas, desobedientes, e 5 eram prudentes, ou dependendo da sua tradução, sábias. Lê lá. O que aconteceu? Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite com elas. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Não fala que elas esqueceram. Não fala que elas, nossa, eu não sabia. Porque se fosse uma questão de não saber, como é que as outras 5 sabiam? Será que elas não receberam instrução? Ou será que elas simplesmente não achavam que iria demorar tanto a ponto das lâmpadas apagarem e elas não terem como encontrar o caminho? Essas lâmpadas, eu gosto de olhar para essas lâmpadas como a nossa vida cristã. E a nossa vida cristã, ela se relaciona, ela se manifesta ou brilha na escuridão, dependendo da nossa obediência quando ninguém está olhando. Estão acompanhando? Então a nossa vida cristã só brilha na escuridão se no lugar secreto, onde ninguém vê, nós formos obedientes. O que isso quer dizer? Essas 5 virgens sábias só sabiam e carregaram óleo consigo porque antes delas saírem ao encontro do noivo, elas já estavam preparando azeite. Elas ouviram o noivo chamar, elas ouviram que elas iriam encontrar o noivo. O que elas fizeram? Dia ainda. Não preciso de lâmpada agora, não preciso acender nada, não preciso de azeite agora, mas eu sei que eu vou precisar. Eu sei que eu vou caminhar, eu sei que eu vou aguardar, é possível que ele demore, é possível que esteja à noite, então agora enquanto é dia, eu vou gastar a minha vida, a minha energia, o meu coração produzindo azeite. Onde é que estavam as outras 5 virgens? Só Deus sabe. Aproveitando o dia. Aproveitando as suas vidas, aproveitando o seu tempo, aproveitando sua energia, curtindo alguma coisa em algum lugar, mas as virgens sábias entendiam, pode ser que ele demore mais do que eu estou esperando. Se eu deixar para me preparar lá, não vai dar tempo. Se eu deixar para chegar diante do noivo e falar assim:
me dá óleo. Ele vai rir da minha cara, porque ele já me disse para produzir óleo. Eu, como obediente, eu vou produzir óleo, mesmo que eu não veja necessidade disso agora. Eu te digo claramente, igreja, se você não estiver produzindo óleo agora, Jesus ensina em Mateus 18, nesse mesmo contexto, ele vai dizer assim: ou você aprende a necessidade de orar, ou você vai perder a esperança, ou você vai esmorecer, ou perder o seu coração no final dos tempos. Ou você aprende agora a fazer, se conhecer e se fazer conhecido com o noivo, quando ninguém estiver olhando, ou no momento crucial da história, onde a sua luz vai poder brilhar, ela vai estar apagada, porque você não produziu nada. Você estava ocupado com a sua própria vidinha. Ele diz assim: o noivo demorou. Poxa vida, versículo 5, e demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. Só 5 tolas? Não, as outras também dormiram. Todas caíram num sono de espera, todas estavam na expectativa de, poxa, talvez dá um tempo aqui de descansar. Mas elas estavam preparadas. A questão é que chegou na meia-noite, no momento mais escuro da noite, no momento de maior trevas na terra, vai se ouvir uma voz: o noivo chegou! Eis aí o noivo! Chegou a hora! Então, agora é o momento. Agora é a hora, Lucas. Nós não vivemos vida de igreja à toa. Nós não fazemos discipulado à toa, nós não confessamos os nossos pecados à toa, nós não oramos, jejuamos e dizemos não aos nossos desejos carnais à toa. Agora chegou a hora de brilhar a nossa luz na escuridão. Quem é que tem óleo? Quem é que fez isso quando estava tudo certo? Quando fazia tempo ainda para Jesus voltar? Quando não haviam sinais do seu retorno, quando não tinham guerras, rumores de guerra, o anticristo não tinha aparecido, não tinha grande tribulação, quem é que estava orando, jejuando e clamando? Quem é que estava vivendo uma vida diante de Cristo, conhecendo e se fazendo conhecido? Porque somente esses vão conseguir acender um fósforo, e a sua vida vai dar alguma luz. Qualquer outro vai passar vergonha nessa hora. Agora é a hora de fazer óleo. Agora é a hora de brilhar, de produzir azeite. Agora é a hora de você, naquela hora, vai clamar, vai dobrar o joelho. Não, eu prometo, eu vou jejuar agora, Jesus. Tarde demais. Agora, igreja, é a hora de nós estarmos vivendo uma vida de oração, uma vida buscando Jesus. Agora é a hora de você ouvir os mandamentos de Jesus e obedecer, dizer não às suas próprias vontades. Agora é a hora, porque é isso que vai fazer diferença no meio da escuridão. As virgens sábias acendem as suas lâmpadas. Valeu a pena ter passado os últimos 20 anos de maneira digna diante do meu Senhor. Valeu a pena eu ter obedecido, Senhor, ter buscado, Senhor, de todo o coração, ter amado a Ele, dizendo não a tudo que eu queria. Finalmente chegou o momento onde a minha vida cristã faz sentido, porque agora não faz. Nós estamos de dia, para que a gente está fazendo azeite? Para que a gente tem uma lâmpada na mão? É dia! Mas já já a nossa vida cristã vai fazer sentido. Já já a nossa vida de igreja, de comunhão vai fazer sentido. Elas acendem a lâmpada e começam a caminhar. As outras tentam. Ramon, me dá um pouquinho do seu óleo, Ramon. Me dá um pouquinho da sua vida cristã. Me dá um pouco, me ajuda aí a ser um bom cristão agora. As virgens sábias olham para ela e dizem assim: ei, sai fora. Porque agora não é hora de produzir óleo. O que eu produzi na minha vida é meu.
Sabe o que isso fala? Sobre experiência e intimidade, obediência e relacionamento. Essas coisas não são transferíveis. Vai chegar naquele momento, ô Derek, pô cara, me ajuda a ser um bom cristão agora, Derek. Claro, eu te unjo agora como um bom cristão. Pega aqui o envelope ungido do bom cristão agora, toma, agora você é um bom cristão, olha aí, olha, leva para casa os seus filhos que tocarem vão ser bons cristãos agora. Cristianismo, obediência, relacionamento, intimidade, experiência não são transferíveis, são individuais. E você precisa passar por isso. Você precisa produzir suas próprias experiências com Deus. Você precisa passar pelo seu próprio choro, pela sua própria dor. Vai lá para o seu Toinho, fala seu Toinho. Quanto tempo de casamento mesmo vocês falaram? 40 anos. Ô Lucas, vai depois, pede para ele te ungir. Te ungiu, você automaticamente é um ótimo marido, Lucas. Automaticamente. Imagina, seu Toinho. Imagina ele pular 40 anos de choro, risada, estresse, falta de dinheiro, paga a conta, não paga a conta, criação de filhos, erros, acertos, mais brigas, mais falta de dinheiro, mais orações, TPMs, confusão de casamento, filho cresce, dívidas, passou 40 anos, de repente você põe a mão na cabeça dele, uau, nossa, você é uma esposa maravilhosa, como eu te amo, acorda de manhã, teu café pronto, limpa tudo, ela fala alguma coisa, você, eu te amo, amorzinho. Pulou 40 anos de experiência. Ele vai virar, sai fora, velho. O que eu produzi é meu. A minha vida de intimidade, relacionamento é só minha. Você devia ter produzido o seu próprio relacionamento com Cristo. Você devia ter produzido sua própria vida de obediência. Agora não é hora mais de pedir isso. Enquanto era dia, era hora. Agora que é noite, é tarde demais. Agora que é noite, só quem já passou pela experiência, só quem já espremeu a azeitona, só quem já passou pela aflição do sentimento de falta de Jesus, o sentimento de pecado e perdão, o sentimento por crises e desejos por Jesus, somente esses que foram obedientes, dizendo não a si mesmo, que vão conseguir fazer brilhar e fazer sentido nesse momento da história. São esses que caminharam e encontraram o noivo. Entrai para o gozo, entrai para a minha alegria, façam parte da festa, da bodas do Cordeiro agora. As outras foram tentar fazer direito agora. No versículo 11 diz assim: depois de um tempo, chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, abre aí, Senhor, chegamos. Demorou, mas conseguimos chegar até aqui. Senhor, abre a porta. Mas agora o noivo responde: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Pensa só, elas estavam indo para o casamento, elas eram virgens, elas ouviram a mensagem do Evangelho, elas estavam em companhia dos outros cristãos, elas se assentaram em cultos, levantaram suas mãos, elas tinham escrito em algum lugar cristão evangélico, elas até usavam camiseta escrita Jesus te ama. Todos achavam que elas eram parte do casamento,
Mas quando elas chegaram, a caminhada na escuridão não fez nenhum sentido, porque Jesus deixou claro que o conhecimento e o relacionamento deles tinha a ver com o que elas estavam fazendo enquanto era dia. Porque se eu vos conhecesse, vocês teriam me obedecido e cultivado óleo. Se eu conhecesse vocês, vocês teriam feito da maneira correta. Agora que chegou a hora, ficou claro, vocês não me conhecem e eu não conheço vocês, mesmo que você tenha aparência de sábia, aparência de crente, aparência de evangélico. Deixa eu te dizer, pega esse evangeliquez e leva para a escuridão, aqui dentro você não entra. Jesus virou e disse: por isso, igreja, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Se nós não sabemos quanto tempo vai demorar até que Ele volte, então até lá nós temos tempo para produzir o máximo de óleo possível. Em outras palavras, nós deveríamos nos alegrar que ainda não é noite. Sim, Jesus, eu quero te encontrar, mas obrigado porque ainda não é noite, eu tenho tempo de te buscar, de te conhecer, que teu Espírito me atrai a ti. Dá-me olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração disposto a te obedecer. Para finalizar, exatamente isso que Jesus fala no Sermão do Monte, em Mateus 7, 21, 23, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Em teu nome nós não fomos para a igreja? Nós não fizemos evangelismo? Em teu nome nós não demos cestas básicas? Em teu nome nós não fomos na figueira? Em teu nome nós não trouxemos avivamento para Varginha? Ele vai falar assim: afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Porque aqueles que são os meus amigos, aqueles que me amam, cumprem os meus mandamentos. A vida cristã e a espera pelo retorno de Jesus como nossa bendita esperança, ela deve acontecer à luz da espera. Nós não devemos cultivar um desejo, um anseio pela vinda de Jesus, como se isso fosse só necessário no dia do retorno de Jesus. Nós aguardamos a vinda de Jesus agora que nada faz sentido, agora que ainda é dia, agora que nós podemos ter um trabalho comum, uma vida pseudo-comum, agora que a nossa vida em Varginha, nós temos amigos para todo lado, nós somos amados por todos. Mas quando esses sinais começarem a brotar no mundo, na criação, a gestação da criação começar a se manifestar, então é tarde demais. A espera faz sentido na esperança. Se nós não estivéssemos aguardando, nós não precisaríamos de esperança. Nós o veríamos. 1 João vai falar na sua primeira carta, ele vai dizer o seguinte: ei, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós estamos num aguardo, nós estamos numa espera, nós estamos na promessa, mas no dia em que Ele se manifestar, e nós o virmos como Ele realmente é, então nós seremos transformados à mesma imagem. Então a nossa adoção se manifestará e produzirá corpos glorificados e ressurretos. Então nós o amaremos por toda a eternidade, porque Ele nos conhece. Todos precisam conectar o coração com essa realidade,
porque todos estamos aguardando, todos estamos esperando, todos estão na casa esperando e aguardando. Jesus voltará, porém ainda não. Jesus fará o que Ele prometeu, porém ainda não, não hoje. Se Ele não vai voltar hoje, o que é que você vai fazer com o seu hoje? Se Ele não vai voltar no dia de amanhã, o que é que você vai fazer no dia de amanhã? A questão dessas parábolas e do que Jesus está dizendo é exatamente isso. Se haverá uma espera, como é que você vai viver essa espera? Que tipo de vida você vai produzir? Quais vão ser os sinais que eu vou ver quando eu voltar? Lucas 18, ele pergunta essa questão. Porém, quando o Filho do Homem retornar, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que quando Cristo voltar, ele vai encontrar vocês com o coração apaixonado por Ele, como vocês dizem ter hoje? Ou será que nós vamos ter perdido nosso coração? Perdidos na escuridão, já que nossa vida não produz luz. Como é que nós vamos produzir vida agora, enquanto nós esperamos? Só há uma maneira disso acontecer. Me pergunta como, por favor. Obedecendo. Agora que não tem chuva, agora que não tem vento, agora que as coisas estão calmas, enquanto o Filho está em paz, agora é a hora de obedecermos. Obediência atrasada não é obediência. Eu digo isso para meus filhos desde criança, desde pequenininho. Obediência atrasada é desobediência. Obediência você ouve e você faz. Todos vocês ouviram a mensagem de Cristo, todos vocês ouviram o Evangelho, todos nós seremos colocados no meio da escuridão, somente aqueles que obedeceram vão brilhar uma luz. Por isso eu quero te convidar, agora é a hora de dizer, ajuda no Senhor, agora é a hora de dizer, eu me arrependo, Jesus, porque eu sabia disso e eu não fiz nada. Agora é a hora da gente dizer, eu ouvi a mensagem e não fiz nada com ela. A minha vida não está produzindo óleo para o dia do retorno de Jesus. Eu não estou aguardando Jesus fielmente. Vamos ficar de pé e fazer isso, eu quero te convidar. Ajuda-nos, Jesus.